Dário Saad, prefeito de Campinas. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, bem, Dário? Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia, nossos seguidores aí, aqui, nos telespectadores que nos acompanham no Bastidores do Poder. E aí, você está dormindo, Dário? Ou você está desesperado já com essa história da possível terceira onda? Do repique Olha, da Covid. Como que está a situação? Hoje eu participei de 2 reuniões simultaneamente. Reunião com a região metropolitana de Campinas, que acabou de acontecer, e junto, reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos para falar sobre a segurança aeroportuária aí em relação à chegada, à barreira sanitária, a essa questão dos vírus, dos aeroportos. Então, assim, eu já comecei a perder um pouco o sono. Mas, assim, a gente tem acompanhado muito de perto a evolução dos números. Muito de perto. A gente, como eu disse, nós apresentamos indicadores para o Brasil inteiro. A gente não trata só a questão do percentual de leitos ocupados, número de casos, número de mortes e outros indicadores. A gente trata de indicadores também de alerta, que a gente chama, monitoramento de alerta, que quer dizer o número de pessoas atendidas com síndrome gripal, número de percentual de casos positivos de 100 coletados, percentual de casos graves de 100 atendidos, uma série de indicadores que tem nos ajudado muito nessa pandemia. Na última entrevista que a gente fez, a Andréia colocou que a gente estava com uma tendência de alta, de cada, acho que 100 pessoas, 30 estava dando positivo, isso, né? E como que você está esquematizando a rede para as próximas semanas, já prevendo essa alta? E ontem, por exemplo, nós estávamos com 97% de ocupação de leitos de UTI, com quase nenhum leito disponível no SUS. Como que você está vendo? O que você está fazendo? Está conseguindo contratar? Porque eu fiquei sabendo que o senhor estava com uma dificuldade em... eu vou chamar você de você, Dário. Pode ser? Porque é terrível chamar você de senhor. Não dá. E aí... fica esquisito. É que uma vez um prefeito me obrigou a chamá-lo de prefeito senhor, então por isso que E aí, o que eu fiquei sabendo é que você não estava tendo tanta facilidade para contratar leitos agora na iniciativa privada, e ontem eu observei que também temos poucos leitos disponíveis na iniciativa privada de alta complexidade. Rose, na quinta-feira a gente consegue mais 15 leitos de UTI no metropolitano. Tá. Mais 15. Conseguimos ampliar mais 15 no metropolitano para poder atender ao SUS. O que acontece é que a rede privada, como a rede pública, também vem sofrendo pressão dos casos não Covid. Sabe, os números, toda vez que você flexibiliza, você restringe atividades, você reduz as acidentalidades, acidentes, trauma, seja acidente de carro, seja violência urbana, você reduz e diminui a pressão dos casos de urgência e emergência de trauma na rede, no sistema não Covid. Quando você abre, diminui as restrições, esses casos voltam a acontecer. E isso acontece não só para nós da rede pública, mas acontece também para a rede privada. Por isso que nós não temos tanta disponibilidade de leitos privados para a oferta para o município comprar. Por isso que nós vamos abrir essa semana, já está tudo certo, mais 15 leitos de UTI lá no metropolitano. Dário, primeiro eu queria saber como é que está a situação da região metropolitana, já que você esteve falando com os prefeitos agora. Olha, Zezé, nós tivemos uma reunião de 1 hora agora, vamos tomar algumas medidas em conjunto, e o que eu notei é o seguinte: nós vamos definir uma questão de operações para reduzir, para diminuir, para acabar com festas e aglomerações. Esse é um problema que não é só de Campinas, é um problema da região. Amanhã vai ter uma reunião dos 20 secretários de segurança das cidades da RMC. Nós vamos convidar também a participação do Coronel Nery, que é o coronel do CPI, Policiamento do Interior, da Polícia Militar, e também do Dr. Ventura, que é o delegado-geral do DEINTER
delegado do interior, com os secretários de segurança, para ter não só a participação das guardas municipais, como também da Polícia Civil e Polícia Militar nesse apoio. Nós vamos definir também barreiras sanitárias entre as cidades e vamos também trabalhar na ampliação de testagens. Isso ainda não está totalmente definido como será, mas a barreira sanitária e a operação contra aglomerações e festas, isso vai acontecer a partir de quinta-feira, no feriado inteiro, quinta, sexta, sábado, domingo. Outra coisa vai ser no feriado só, ou vocês pretendem intensificar essa fiscalização durante todos os feriados, todos os fins de semana, sempre? Em Campinas, a gente vem intensificando nos finais de semana a partir de sexta-feira. Na região metropolitana, ficou definido que faríamos um esforço concentrado nesse feriado, que é um feriado prolongado, onde acontecem muitas festas, muitas aglomerações, e a gente vai fazer um esforço concentrado em toda a região metropolitana de Campinas. O que eu notei, Zezé, é o seguinte, algumas cidades, aconteceu como Campinas, que houve um aumento no número de casos e depois se estabilizou. Outras tiveram um aumento maior, como Hortolândia. Hortolândia tinha o setor de atendimento de síndrome gripal, atendia 50 pacientes por dia, e acho que ontem ou antes de ontem atendeu quase 150, 160. Só respondendo o que a Rose perguntou, nós estávamos com esse dado de 30 pacientes positivos para cada 100 testados na rede pública. Ontem nós fizemos uma análise junto com os dados da rede privada e esse índice caiu para 20%. Fazendo o índice geral do percentual de pacientes com PCR positivo entre 100 testados. Então, assim, nós analisamos que nós estamos numa fase de risco muito grande, risco de uma explosão e a terceira onda. Por isso que nós fizemos essa reunião de urgência com a região metropolitana, vamos fazer essas operações do ponto de vista de coibir, de proibir, de inibir festas e aglomerações nesse final de semana, um esforço concentrado aí nessas 20 cidades que somam quase 3,5 milhões de habitantes. Dário, bom, em relação à Frente Nacional de Prefeitos, eu queria que você me falasse melhor do que vocês trataram. Também queria saber a história da vacina. Houve um chamado que foi atendido por muitos prefeitos, acho que você está entre eles, né, para se formar consórcio e adquirir vacinas. Isso já faz bastante tempo. O que aconteceu? Onde é que a coisa parou? São as indústrias farmacêuticas que não querem disponibilizar para entes, a não ser governos federais? Isso, Zezé. Na minha opinião, essa iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos de montar o consórcio dos municípios, que se chama Consórcio Conectar, que é presidido pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi uma iniciativa muito importante. Agora, ela enfrenta dificuldades do ponto de vista que os grandes laboratórios, os grandes fabricantes de vacina no mundo, eles querem fazer contratos com governos, eles querem fazer contratos com o Ministério da Saúde dos países, eles não querem fazer contratos com municípios isolados ou grupo de municípios. Outra questão também que está dentro da nossa lei, da legislação do SUS, do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, é o seguinte, a competência de imunização, de contratação, é do governo federal, através do Ministério da Saúde, e aí um consórcio que compra vacina, se chegar a 1 milhão de vacinas aqui em Campinas, o Ministério da Saúde, através de um documento de requisição, ele requisita as vacinas, e inclui no Plano Nacional. Isso aconteceu aqui em Itapira. A indústria de medicamentos, a Cristália, ela recebeu um documento do Ministério da Saúde dizendo, olha, sua produção vai ser uma parte dela, um percentual dela, durante tanto tempo, vai ser destinado ao Ministério da Saúde e acabou. É uma requisição e o Ministério da Saúde tem poder legal para isso. Então, tem essas duas questões. Primeiro, que os grandes laboratórios do mundo que fabricam vacina, eles querem vender para o governo. Segundo, o Ministério da Saúde tem essa prerrogativa, essa autorização legal de requisitar não só vacinas, como medicamentos de interesse nacional aí para o sistema nacional. Então, quer dizer, provavelmente é uma iniciativa que não deve sair do papel em função dessas duas questões que você enumerou.
Zezé, é uma iniciativa que acredito que, mesmo não tendo efetividade na aquisição direta de vacinas, ela serviu muito para abrir portas para o governo federal. Nós tivemos, há um mês atrás, ou menos isso, uma reunião com o embaixador da China para falar da importância de vender vacinas para o Brasil. O consórcio tem tido uma atuação importante, acredito que também pressionando, no bom sentido, o governo federal para aquisição de vacinas, abrindo portas, fazendo contatos internacionais. Então, isso tem sido uma participação importante dos prefeitos. Acredito que a materialização na compra e na aquisição de vacinas não é assim. Tá. Prefeito, a Prefeitura de Campinas tem recebido muitos elogios na questão da vacinação. Eu não vi ainda ninguém que esteve num dos postos de vacinação reclamando só elogios. Por que não levar essa experiência de bom atendimento para as unidades de saúde, para os hospitais? Porque eu sei que vocês fizeram, inclusive, antes de começar a vacinação, até uma experiência dos próprios funcionários para ver tempo, quanto tempo demoraria, como que isso se comportaria. Né? Foi um treinamento, né, efetivo e que deu certo. Por que não pegar essa experiência de um bom resultado no poder público para o atendimento na saúde? Rose, nós temos discutido isso paralelamente junto com a pandemia. Nós estamos tomando várias medidas de ajuste e de avanço na gestão da saúde, que não tem a ver com a pandemia. É claro que a pandemia, ela drena uma energia, não só do setor de saúde do município, da secretaria, da rede Mário Gatti, mas também da própria administração geral. Se você olhar minha agenda nesses últimos 5 meses, acredito que um percentual grande das minhas reuniões aqui foram reuniões com a equipe de saúde. Então, nós estamos paralelamente trabalhando no enfrentamento à pandemia. Por exemplo, você colocar um hospital, só o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde, com mais de 100 leitos de UTI, quer dizer, para a Covid, calculo que drena isso não só de material humano, de recursos do SUS, de energia. Essa energia toda a gente queria estar dedicando ao atendimento da saúde pública em geral com melhor qualidade, como você colocou. Então, paralelamente ao enfrentamento à pandemia, nós temos avançado em muitas questões de modernização da gestão que vai se refletir depois. Agora, nós vamos enfrentar uma situação dramática quando a pandemia der um refresco, que é tudo que foi represado de procedimento, de cirurgia, de exames e de consultas de especialidades nesse período, nesse 1 ano e meio de pandemia. Quer dizer, isso vai nos deixar um passivo. O Ministério da Saúde, eu estava em reunião com o Ministério da Saúde semana passada, e eles calculam em 1 bilhão de procedimentos no Brasil inteiro. E Campinas, percentualmente, não fica atrás. Então, nós estamos muito preocupados, não digo no pós-pandemia, porque a gente não tem nem perspectiva de quando a pandemia acaba, mas nós estamos muito preocupados com a questão dos atendimentos represados. O Mário Gatti, a semana passada, teve uma sobrecarga na Sala Vermelha por 2 motivos. Primeiro, porque aumentou o número de acidentes, que estava reduzido com as restrições. Segundo, porque nós liberamos algumas cirurgias que não são eletivas totalmente, mas que são necessárias ser feitas. Então, não é simples você cuidar de uma pandemia desse vulto fingindo que não existe acidente, que não existe infarto, que não existe derrame, que não existe câncer, que não existe pedra no rim. É muito difícil. Por isso que nós vamos enfrentar, quando a pandemia der uma possibilidade, nós vamos enfrentar uma fila imensa. E nós estamos tentando preparar o sistema para isso. Agora, não é fácil. Isso não é fácil, você fazer uma gestão de uma pandemia, você drenar a energia da saúde, da gestão municipal e pensar já no atendimento daquilo que foi represado nesse período.
Prefeito, sempre que a gente pergunta qual que é o número de pessoas na fila, o secretário sempre responde que não tem como nos dar esse número, porque tem muitos nomes repetidos, porque a pessoa vai em várias unidades do SUS. Isso não atrapalha, inclusive, o planejamento, quando vocês não têm esse diagnóstico da verdadeira fila de pessoas que tiveram cirurgias eletivas desmarcadas? Como que vocês vão planejar se nem o número de pessoas vocês sabem? Rose, nós não temos um dado global. Nós temos filas lá no ambulatório do Mário Gatti, nas cirurgias do Mário Gatti, nós temos filas em consultas de especialidades das policlínicas. Então, nós temos números fragmentados em relação a isso. Nós estamos trabalhando para centralizar, para coordenar melhor essa questão das filas. Inclusive, porque nós enfrentaremos uma demanda altíssima, como eu te disse, quando a pandemia der a possibilidade de enfrentar essa situação. E essa questão de unificação de fila, mais do que isso, de requalificação da fila, nós vamos enfrentar. O que é a requalificação da fila? Pode ter gente que esteja na fila já há algum tempo e, de alguma forma, conseguiu alguma solução e não comunicou o SUS. Então, tudo isso nós estamos trabalhando nos sistemas de gestão da Secretaria de Saúde para melhorar essas informações, melhorar o fluxo e melhorar a gestão na saúde. Assim, qual que é a grande dificuldade para isso? É a informatização? É que a gente olha, vê uma cidade que se diz tecnológica e tudo mais, e para a gente, a tecnologia, assim, para essas coisas, ela existe aí aos montes. É tão caro assim, prefeito. Na verdade, não é dificuldade de informatização, é dificuldade de atendimento mesmo. É dificuldade de atendimento. É dificuldade de você pegar uma fila de centenas de cirurgias ortopédicas e fazer as cirurgias. De centenas de cirurgias. Não, eu digo para quantificar, prefeito. Para quantificar e para... Essas filas, elas estão quantificadas compartimentadas. Tem filas no Mário Gatti, tem filas na Secretaria de Saúde, tem filas no Ouro Verde. O que muitas vezes a gente não tem é o dado global. Quantas pessoas estão na fila da cirurgia geral para operar a vesícula na prefeitura, no SUS? Você tem gente na fila do Mário Gatti, na fila do ambulatório do Ouro Verde, eventualmente você tem gente na fila da especialidade da policlínica. Então, esses dados existem, eles não estão compilados e organizados da medida que a gente gostaria. Agora, nós vamos trabalhar para chegar nesse ponto, mesmo porque, infelizmente, esses números aumentaram durante a pandemia. Tá. Agora, prefeito, vai lá, Zezé. Eu vou voltar um pouco para a Covid, para falar acerca desses testes que, inclusive, o governo do estado vem anunciando, disse que comprou aí 1 milhão de testes, né, agora que os testes estão mais acessíveis. Esses testes, eles vão chegar para Campinas ou a Prefeitura de Campinas que vai fazer a aquisição para poder testar a população? Olha, nós estamos fazendo as duas coisas. A informação que nós temos, esses testes do governo do estado chegaram em Campinas e Campinas compra testes frequentemente. Então, queríamos comprar muito mais, mas o número de testes necessário para o atendimento e para operações da prefeitura tem sido suficiente. Então, assim, nós gostaríamos de muito mais, só que na pandemia a gente tem que cuidar desde o atendimento da rede ambulatorial, do atendimento das urgências, da síndrome gripal, até o mais complexo, que é o atendimento de UTI. Então, assim, dentro do ponto de vista da condução da pandemia, estamos tendo a quantidade de testes necessários. Chegando mais, nós vamos ampliar a testagem, sem dúvida. Ampliar para quem? Para fazer o acompanhamento, por exemplo, eu chego, sou diagnosticada com Covid, aí vocês vão testar aquelas pessoas, os contactantes, é isso? Isso. Tem toda essa programação, nós já temos um projeto piloto nesse sentido, e já está acontecendo, porque o que acontece? Se você consegue, se você faz a testagem dos contactantes, você identifica pessoas que eventualmente estão assintomáticas, mas que estão com o vírus, e essas pessoas, a partir do momento que são informadas
que têm a doença, elas passam a tomar mais cuidados e reduz em 50% a transmissão do vírus daquela pessoa. Então, isso é muito importante. Agora, não é só o teste, você tem que ter equipe, você tem que ter uma estrutura para fazer esse tipo de trabalho. Tem que ter gente, tem que ter funcionário, tem que ir lá na casa da pessoa, tem que chamar a pessoa. Não é um trabalho só com teste acontece. Prefeito, você tem pretensão de aumentar as medidas restritivas nos próximos dias? Como que vai ser essa condução do fechamento ou não do comércio? Olha, nós vamos ter uma reunião agora, logo depois do almoço, e teremos uma live às 15 horas. Nós estamos tratando a pandemia desde o início da segunda onda, usando esses indicadores precoces. Os indicadores precoces que nós temos, como a gente colocou, com transparência, com tudo, eles tiveram um aumento e se estabilizaram. Então, do ponto de vista de medidas, elas serão tomadas de acordo com os dados epidemiológicos e principalmente esses dados que Campinas apresentou para o Brasil inteiro. A experiência de Campinas no enfrentamento da pandemia foi referência. Não que a gente tenha, sabe, nós não somos donos da verdade, mas a gente conduziu dentro da segunda onda e nós antecipamos medidas restritivas antes do governo do Estado. Vocês acompanharam essa situação. Então, nós estamos acompanhando no detalhe, fechando hoje, por exemplo, nós vamos fechar até na hora do almoço, como foi a semana ontem foi segunda-feira, hoje terça até na hora do almoço. Então a gente tem um ajuste muito fino. Se os indicadores mostrarem que há um pico, há um aumento que vai impactar muito, a gente toma medida restritiva. Se os indicadores estiverem estáveis, a gente vai conduzir mais alguns dias. Eu também não posso tomar medidas de restrição se os indicadores não tiverem em concordância com isso. Quer dizer, nós tomamos as medidas mais restritivas quando nós tínhamos indicadores desses indicadores de alerta que mostravam um aumento muito grande. Houve um aumento, sim, há 2 semanas, conforme a gente anunciou, inclusive na live, esse aumento ele se estabilizou. Então, a gente vai fazer uma reunião depois do almoço para definir as questões de ampliação de restrição ou não. Perfeito. Eu tive a impressão, e aí o senhor me corrige se eu estiver certo ou não, da fala de vocês na última live, de que vocês estão quase que certeiros, assim, ou certos, de que o grande problema estão nas festas. Festas familiares, festas em chácaras e nos bares. E a impressão que eu tive, que eu cheguei até a comentar aqui com a Zezé no dia seguinte no programa, de que se fosse ter uma restrição, poderia ter um foco nessas fiscalizações, deixando o comércio, se houvesse a restrição, para o fechamento do comércio para um segundo momento, justamente para não prejudicar a economia. É isso mesmo ou a minha impressão estava errada? Vocês focariam realmente no combate em relação a essas aglomerações e deixaria ali o comércio no segundo momento para poder tomar essas medidas restritivas? Olha, nós temos, além da questão desses casos de festas, alguns bares fazem excesso, a gente tem notado que esse realmente é o foco do problema. E nós temos acompanhado com alguns levantamentos, com pesquisas não só feitas em Campinas, e levantamentos, como também pesquisas feitas em outras cidades. Realmente, o nosso problema hoje, identificado em Campinas, são aglomerações em festas clandestinas e até, vamos ser sinceros, festas nas residências. Às vezes você vê imagens em Facebook de festas nos quintais, nas casas, com 20, 30, 40, 50 pessoas. Infelizmente, a gente costuma falar, os parentes, os amigos também transmitem o vírus. Infelizmente, a verdade é essa. Então, realmente, a gente está com esse foco e hoje à tarde a gente vai analisar todas as possibilidades. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto e indo para a política, desde quando o senhor assumiu, a gente tem visto algumas nomeações de pessoas ligadas a partidos políticos em cargos de
comissão. Então, nós mostramos aqui que a filha do prefeito de Hortolândia acabou assumindo um cargo na Secretaria de Trabalho e Renda. Hoje mesmo, eu recebi aqui no meu WhatsApp uma nomeação, deixa eu até ver aqui, do administrador regional 3, que seria ligado ao vereador Nelson Osri. E a gente tem visto algumas nomeações políticas, né? Como está sendo essa montagem? Ainda é necessário essas nomeações políticas, prefeito, em cima do poder público? Nós nomeamos muita gente técnica, e assim, se a pessoa tem um currículo adequado e ele tem uma participação política, nós também não podemos proibir. Mas a grande maioria das pessoas nomeadas aqui foram pessoas técnicas e algumas pessoas que são técnicas e que têm participação política. O que eu acho é o seguinte, nós fizemos a nova lei dos comissionados. Essa lei dos comissionados, ela foi, além de reduzir em quase 11% o número de cargos em comissão para as pessoas fora da máquina pública, fora do funcionalismo público, nós estipulamos critérios de escolaridade, critérios técnicos bem rigorosos e transparentes. Então, as pessoas que hoje acessam a assessoria da prefeitura, elas têm qualificação e isso é checado pela escolaridade, nível técnico, isso é checado pela Secretaria de Recursos Humanos. Então, nós temos alguns casos que têm vinculação partidária, agora que tem um currículo adequado para a função. Nós também não podemos penalizar se a pessoa tem uma vinculação partidária, não poder participar. E se isso tivesse na lei, por exemplo... eu acho que não precisa... Na lei das estatais, por exemplo, vamos dar um exemplo, claro. Quando teve aquele escândalo, se não me engano, acho que foi do Petrolão, da Petrobras, o então presidente Michel Temer, ele fez uma lei. Olha, presidente de estatal não pode ter vinculação partidária. A Sanasa, por exemplo, o presidente não pode ser vinculado a partido, não pode ter cargo na executiva partidária, direção partidária. Então, nós tomamos bastante cuidado de critério técnico, tanto que a legislação nossa foi não só na redução de 11% do número de cargos em comissão, como foi o compromisso que eu assumi durante o processo eleitoral, mas também nós organizamos definimos questão de critérios técnicos para nomeações. Agora, então, por exemplo, o senhor prefeito, vai lá, Zé. Da Sanasa, você ia perguntar sobre o aumento no número de conselheiros? Então vai lá, Rose. Não, pergunta você, não, pode ir. Não, era a minha pergunta também. Por que a Sanasa está criando mais 2 cargos de conselheiros? Por conta da lei do FGS. Para adequar a lei. Isso. Sabe, é o seguinte, a Sanasa, ela é uma grande empresa e ela tem um faturamento mensal que exige um número mínimo de conselheiros. E agora, adequando essa nova lei, foram necessários mais duas funções de conselho. Isso foi feito pelo tamanho que a Sanasa é. De acordo com o número, com o volume e o faturamento da empresa, vocês que conhecem, é necessário um número mínimo de conselhos. Então, agora, e por conhecer a Sanasa, prefeito, a gente sempre soube que lá na Sanasa tivemos alguns cargos e pessoas nomeadas que não tinham sequer nenhuma preparação técnica para estar lá. E foi na Sanasa que a gente viu muitos presidentes de partidos nomeados com salários de 18 mil, de 20 mil reais, secretários que perderam o cargo de secretário e viraram gerente na Sanasa. A minha pergunta para o senhor a Sanasa ela vai continuar sendo um lugar para poder receber abrigar esses políticos, porque por apadrinhamento político? E outra coisa, vamos pegar a Coab. A Coab, nós temos a nomeação de um ex-vereador que perdeu as eleições, que é do PSB, o pastor... ai, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Eu já lembro o nome do ex-vereador, acho que o senhor até sabe quem que eu estou falando. Não, eu entendo. Deixa eu falar para você. No caso da Sanasa, nós já estamos fazendo um processo, como foi feito na prefeitura, de definição de critérios de contratação, tanto para os cargos de assessoria.
E outra coisa, nós temos algumas contratações de pessoas que já participaram de cargo público, cargo eletivo, o que não é proibido pela lei. Então, assim... eu também concordo, senhor, não é. Só que o que eu pergunto, prefeito, é assim, se eu não fosse filha de tal fulano, eu estaria no cargo? Se eu não fosse parente de tal fulano, eu estaria no cargo? Por exemplo, o administrador que foi nomeado hoje, ele fez campanha para o Nelson Osri. Será que ele estaria nesse cargo? O senhor entende? Eu consigo entender que o senhor precisa nomear assessores para poder bancar o teu projeto. Não, mas não é isso. Se ele for técnico, ele também não pode ser, ele não pode ser proibido de assumir um cargo por fato de ter ajudado alguma campanha de alguém, senão você também estaria discriminando. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, dos 500 cargos que a gente tem, eram 552, hoje são 500 cargos privativos, que podem ser utilizados por pessoas fora do servidor público da Prefeitura de Campinas, um percentual muito pequeno tem vinculação política. A maioria são cargos técnicos. E você sabe que muitas vezes pessoas da própria máquina, que é uma quantidade grande de pessoas que são funcionários de carreira que têm cargo de assessoria. Então, nós temos um percentual que tem vinculação partidária, sim, mas isso não é a regra. Isso faz parte de uma exceção e de alguns casos. Então, se você também proibir essas pessoas, também, por outro lado, seria injusto. Agora, a grande maioria desses casos, a grande maioria que ocupam esses cargos são técnicos. Prefeito, por exemplo. Então, mas injusto, prefeito, por exemplo, a Sanasa fazer nomeações e sequer ser publicado no Diário Oficial. A gente fica sabendo porque a gente tem fonte lá dentro. Então, isso é injusto, porque nós pagamos essa conta e a conta da Sanasa é uma conta extremamente alta, prefeito, e que a gente tem a sensação de que o valor dessa conta que a gente paga é menos pelo tanto de serviço que ela presta e mais pelo tanto de cabidão de emprego que tem lá dentro. Zezé, quantos por cento hoje o percentual de cargos de assessoramento é menor do que a lei permite na Sanasa? Vocês sabem disso. Falar que isso é desconhecer os números. Então, assim, mas nós queremos saber. Acho que a lei permite 3,5 e a Sanasa, lá na Sanasa, e eu acho que é 3,5, não é não, prefeito? Eu acho que é 4 e a Sanasa tem menos que isso. A Sanasa tem 3,5. Isso, e a legislação permitiria 4. Então, está dentro da lei. Se tem... Então, mas nós queremos saber quem. Nós queremos tudo publicado, nós queremos essa transparência por parte da Sanasa, por parte da Coab. A gente cumpre o que a lei determina. Então, nós estamos fazendo nas estatais o que nós fizemos aqui na Secretaria, na Prefeitura, na administração direta. Então, logo vocês terão notícias. Então, foi tentada várias vezes a aprovação de um projeto. Eu me lembro que uma das figuras que teve um projeto desse tentando exigir a publicação em Diário Oficial dos comissionados da Sanasa e das outras empresas públicas foi do Arthur Orsi. É fazer uma lei, é o Executivo apoiar uma lei para dar transparência, para mostrar para a população que é quem paga esses salários, na verdade, né? Sim, mas também falar, eu acho que tem razão, mas é falar também que hoje o percentual que é usado lá é menor do que a lei permite. Sim, prefeito, senão, mas sabe... Parece que a lei permite que possa gastar 4 e está gastando 40. Na verdade, não é bem isso. Mas sabe o que assim, me chama a atenção nessa repartição aí, nessas indicações políticas, o que aconteceu na semana passada na Secretaria de Planejamento, que foi a questão do PSL. O PSL se comportando como dono da pasta. Nós sabemos, e isso houve, inclusive, a informação da própria prefeitura quando foi nomeado o secretário de Planejamento, que era uma indicação do PSL. Ok, isso é normal, a gente entende. Quem fez campanha governa junto. Mas o comportamento do presidente do PSL, como se ele fosse o dono da pasta e indicasse e tirasse quem quisesse.
Rose, o comportamento das pessoas depende de cada um. Quem nomeia e quem desnomeia secretário é o prefeito. Então, o comportamento das pessoas depende de cada pessoa, mas quem nomeia secretário e quem exonera é o prefeito. Eu usei até uma palavra o secretário vai continuar? Eu usei até uma palavra que não existe, desnomeia, em tom de brincadeira. Mas é que... Quem nomeia... Você pode usar, porque agora nós temos imexível, imbrochável, incaível, então o senhor pode usar. O que eu falo para você é o seguinte, eu tenho acompanhado de perto o processo de modernização no setor do urbanismo da cidade. Nós estamos há mais de um mês com o teste da aprovação online ponto 5, que é a aprovação online de empreendimentos até 2.500 metros. As entidades ficaram testando esse sistema durante, se não me engano, um mês e meio, antes da gente anunciar, porque nós queremos, entre aspas, uma validação das entidades. Nós temos aí, nos últimos meses, um volume de recursos de empreendimentos que soma mais de 3 bilhões de reais. Nós vamos, inclusive, anunciar isso para a imprensa, gostaria que vocês dessem uma atenção especial. Então, nós temos aumentado o ritmo da liberação de empreendimentos lá no setor do urbanismo da cidade. Não é ideal ainda, eu não estou satisfeito ainda, tem muita coisa para melhorar, eu cobro todo dia essa agilidade dentro da lei, não é agilidade burlando procedimentos e burlando as normas. Então, assim, eu estou verificando que o trabalho na Secretaria de Urbanismo tem dado resultado. Prefeito, eu sei que o senhor deve ter outras coisas, mas o transporte público, nós tivemos aí o cancelamento da licitação, o senhor prorrogou o contrato, isso vai fazer com que que nós tenhamos uma nova licitação só lá para o final de 2021, nós estamos 2022, né? Que pé que está essa licitação do transporte público e o que teremos de real aqui em Campinas depois que isso foi empurrado pela barriga por tantos anos? Rose, eu fiz questão de, junto com o secretário Vinícius e o presidente da ENDEC, Ayrton, de definir esse cronograma e mais do que isso, mais do que definir esse cronograma. Nós já temos um edital que foi publicado e foi suspenso pela Justiça e nós decidimos contratar a FIP, que foi a empresa que durante a cotação, o Instituto que durante a cotação deu um preço menor, para fazer a auditoria da finalização do atual contrato, que é a obrigação contratual, é a obrigação de contrato fazer uma auditoria. Além disso, nós incluímos a adequação do edital que já foi proposto para publicação. Então, a FIP, além de fazer, como ela vai fazer uma auditoria, e a auditoria ela está extremamente vinculado à licitação que vai acontecer, ela já vai atualizar e fazer a adequação do novo edital. Eu coloquei essa possibilidade junto com a presidente da ENDEC e junto com o secretário para trazer uma entidade que é uma entidade reconhecida no Brasil, uma das 4, 5 entidades mais referência em gestão pública para fazer essa atualização do edital e publicação. A FIP já foi contratada e nós vamos fazer, junto com a FIP, tanto a auditoria como já a atualização do edital para a publicação no segundo semestre, conforme o cronograma apresentado. Olha, prefeito, a gente já vai liberar o senhor, mas nós prometemos para os nossos ouvintes que nós faríamos algumas perguntas dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte nosso aqui com final 6866 que ele está dizendo que as ruas de Campinas estão uma vergonha, com muitos buracos por toda a cidade e atrás do shopping Campinas está um caos. Há já uma previsão de uma operação tapa-buracos, prefeito, em relação Então, é importante essa pergunta. Muito importante essa pergunta, Rose. Por quê? Porque nós tínhamos uma licitação que iniciou no ano passado e ela foi suspensa pela Justiça por questionamentos de empresas que participaram. Esse questionamento foi resolvido há 10 dias atrás e a Prefeitura ganhou na Justiça
a autorização para contratar a segunda colocada na licitação. Isso atrasou, no mínimo, 4 meses, de 3 a 4 meses, a nossa operação de tapa-buraco. E essa semana iniciam 12 equipes de tapa-buraco. Eu acho que o nosso ouvinte aí está correto, realmente precisava melhorar, e esse processo foi atrasado por um problema na licitação, que felizmente nós conseguimos resolver, e entra agora 12 grandes equipes de tapa-buraco na cidade. Agora eu tenho perguntas aqui também, Rose. Vai lá. O final 4532, ele gostaria de saber se existe uma maneira de fiscalizar bares também na periferia da cidade. Ele falou que isso está restrito ao Cambuí hoje. Não, a gente faz fiscalização na cidade inteira. O que ficou restrito ao Cambuí é que houve um caso famoso aí, houve também muita denúncia de moradores do Cambuí, de pessoas que passam nas ruas. A gente tem um efetivo da Guarda Municipal de 700 homens. A gente vai na fiscalização, além da Guarda Municipal, a vigilância em saúde, vai também fiscais do urbanismo. Então, agora a cidade é muito grande, nós temos milhares e milhares de bares em Campinas. O que a gente vai fazer nesse feriado é um esforço concentrado, é um trabalho conjunto com a Polícia Civil, Militar. Agora, nós precisaríamos também, além da fiscalização, que o município tem que fazer, o nosso telespectador está com razão, mas nós temos que contar um pouco com a consciência das pessoas. Não é só achar que nós vamos fiscalizar 3, 4, 5 mil bares em Campinas. Nós não temos condição para fazer isso. Então, a gente vai fazer o possível, mas precisamos de contar com a colaboração das pessoas também. Quando a pessoa está num bar que está aglomerada, ela vai embora, não aglomera, por favor. Perfeito. Tem um outro ouvinte nosso aqui, que eu acho que é uma coisa mais pontual, mas eu vou falar, se o senhor não tiver resposta, depois o senhor nos dá e a gente responde para ele. É o Maurício, das Mansões Santo Antônio. Ele pergunta de quem que é a responsabilidade da lagoa que fica ao lado do Shopping Dom Pedro, porque o local está abandonado, frequentado por usuários de drogas. E o pessoal que consome alimentos nos caminhos do terminal de ônibus já joga alguns restos de alimentos por cima do alambrado e que roubaram até o portão da lagoa, que está 100% coberta por aguapés. Não me parece que essa lagoa seja do município, eu não tenho essa informação. Mas como eu não tenho essa informação adequada, correta, eu vou verificar e passo essa informação para a Rose. E uma outra informação, uma outra questão, é um ouvinte aqui com final de telefone 8475, que ele diz assim: eu acho engraçado o prefeito dizer que o problema são festas e reuniões familiares, e quando nós temos aí o transporte público lotado de pessoas e que trazem prejuízo para o transporte público e para as pessoas, né? E ele está dizendo que só não mexe porque não pode mexer com os empresários. E ele acha um absurdo, que foi o Carlos. Carlos, eu acho que sim, nós temos feito várias ações de ampliação de ônibus nas linhas mais sobrecarregadas. E assim, nós não podemos admitir, eu tenho cobrado diariamente. A INDEC tem anunciado frequentemente ampliações de ônibus. Agora, as pesquisas mostram, inclusive eu tive acesso a uma pesquisa de Curitiba, mostra que o transporte coletivo não é o ponto principal de transmissão da Covid. Não estou falando que é uma pesquisa de Campinas, não é o Dário Saad, prefeito de Campinas, que está falando. Foi uma pesquisa feita em Curitiba. O que acontece no transporte coletivo não pode ser aglomerado? Não pode, mas as pessoas estão dentro do transporte coletivo de máscara. O que acontece em bares, você vai me desculpar, em bar a pessoa está bebendo, está sem máscara, está ouvindo som alto e falando alto. E no transporte coletivo, ele fica em média 40 minutos, 50, claro, tem gente que pode ficar até mais, mas a média de permanência é muito menor e com máscara. Vamos continuar trabalhando para ampliar? Vamos. Agora, quem fala que transmite mais o Covid nos bares, restaurantes e festas clandestinas, restaurante nem tanto. Restaurante tem. E digo mais, não são todos os bares. Eu quero aqui até fazer um agradecimento. A maioria dos restaurantes, dos bares em Campinas, tem distanciamento, tem protocolo. Alguns poucos
que aglomeram é que causa esse sério problema. Agora, quem fala que a transmissão do vírus é mais em bar, é mais em festa clandestina, são as pesquisas, não é a Prefeitura de Campinas. Ok, Rose. Não, eu acho que deu, né? O prefeito já deve estar desesperado para ir embora, porque ele deve estar com um monte de coisa para fazer. Aloprado. Ele não olhou ainda o relógio e nem o celular. Brincadeira. Prefeito, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. A gente gosta muito de trazer a autoridade aqui para ter contato com o nosso público. Obrigada e aliás, feriado, nem vou falar feriado, porque feriado deve já dar coceira no senhor, né? Acho que tudo quanto é prefeito fala, vai ter feriado prolongado, começa a aloprar, assim, em geral, né? Não, na verdade, para mim não vai ter feriado, nós vamos ter aí na sexta-feira, um dia D da vacinação, já tem agendado quase 25 mil pessoas para tomar vacina em 9 horas de trabalho. É um esforço que a Prefeitura de Campinas tem sido feito. A vacinação de Campinas é um exemplo para o país, é um exemplo. Eu falo não que eu falo como eu que fiz, não. Essa vacinação é fruto de um trabalho da Secretaria de Saúde, de um programa da IMA. O atendimento, eu sempre falo que o atendimento que tem sido feito na vacinação é um atendimento fantástico, é um atendimento profissionalizado, humanizado, e eu agradeço muito a todos os profissionais de saúde da Prefeitura de Campinas, agradeço a todos, e nós vamos continuar nessa luta, pedindo para que a população não aglomere, evite aglomerações, principalmente sem máscara, como é o caso que acontece em bares lotados, não em todos os bares, claro, e em festas clandestinas. Obrigada, prefeito. Bom dia para o senhor e a gente se vê na live daqui a pouco. Obrigada, Bom dia, prefeito. agradeço a oportunidade. Muito obrigado.